quando então se encontra nesta situação onde o ICE ele para, né? E como poderá então reagir. Mais uma vez, para aqueles que só agora se juntaram a nós, aqui estamos na voz dos angolanos na diáspora. Estamos aqui a falar da nossa conversa, e a conversa de hoje é acerca da lei imigratória, da nova lei imigratória dos Estados Unidos. Ah, então, vamos começar um bocado com aquilo que nós agora sabemos. Neste momento, a preocupação que nós temos recebido veio do decreto que o novo presidente dos Estados Unidos assinou no mesmo dia em que tomou poder, que é o dia 20 de janeiro, relativamente à imigração. Nós todos sabemos que o partido no poder tem sempre falado da imigração, que era muito mais um tema que foi prometido às massas, que se haveria de regular a imigração, principalmente dos imigrantes ilegais, os indocumentados, aqueles que entram por via de México ou aqueles que já estão aqui, mas que perderam o estatuto legal que tinham e que permanecem nesse momento ilegais neste país. Então, essa lei como é que eu vou dizer? Essa lei foi posta em lugar no mesmo dia que se assinou o documento. Então, há vários estados aqui nos Estados Unidos, alguns estados, como é que eu vou dizer? Alguns estados se comprometeram a seguir esse decreto que diz que o presidente assinou, e alguns outros estados ainda estão no processo de entender, na verdade, pela lei, aquilo que pode e não se pode fazer, porque pode haver repercussões futuras desses cidadãos, dessas pessoas que podem ser levados pela ICE, e isso pode resultar em como é que eu vou dizer, como é que eu disse? Um problema para o Estado, para esses Estados que ainda estão a tentar ver como é que se pode solucionar esse problema. Então, o que é essa lei? O que essa lei diz? Porque há muita especulação, especulação naquilo que no entendimento da lei, da própria lei, né? Porque todo mundo pensa, qualquer imigrante que esteja aqui, que esteja legal, do momento que o apanharem, colocam no carro da ICE. A ICE é a agência que se encarrega de deportar os imigrantes aqui nos Estados Unidos. Não é deportar, mas fazer seguimento da situação dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Então, quando a ICE te para, muitas das vezes, o que, o que, o que os advogados têm falado aqui, não tanto nas redes sociais, mas também como nos programas televisivos, as pessoas aqui, quando estão aqui neste país, nos Estados Unidos, ainda têm direito mesmo que estejam ilegais, têm direitos humanitários. Então, o ICE, que é como eu disse, a agência que reforça os serviços migratórios aqui nos Estados Unidos, atua sobre o poder federal, que vem diretamente do nosso, daqui dos Estados Unidos, da parte federal do poder. Tem a parte federal, que é a parte que regula todos os Estados Unidos. Depois da parte federal, tem a parte estatal,
creio que todos os estados também têm suas próprias leis, mas esses estados têm que obedecer às leis federais para poderem, então, receber ajuda. Então, muita dessa ajuda está ligada a como o Estado vai reagir a esse decreto que foi assinado. Então, há muitos estados que vão perder apoio federal se recusarem a deter esses imigrantes, essas pessoas que se encontram aqui ilegais. O que é um estado ilegal? O estado ilegal é quando você está aqui nesse país. Está aqui, por exemplo, eu vou falar do estado de Oregon, que é onde eu vivo, o estado de Washington State, que é também um estado que eu controlo para os angolanos. O estado ilegal é quando pode-se ter um estado ilegal de várias formas. Pode ser que você venha aqui nos Estados Unidos com visto de visita, com visto de estudante, com visto de qualquer visto, e esse visto expirou. Em vez de renovar esse visto ou de regressar no seu país, a pessoa decide permanecer aqui nos Estados Unidos, não é? E se não estiver a tratar ou a trocar o estatuto para outro estatuto, então essa pessoa está num estado ilegal de permanência aqui nos Estados Unidos. Esse é um ponto. De outro, são as pessoas que entram por via da fronteira. Aqui, principalmente nesse país, quando falamos da fronteira, é a fronteira mexicana, a fronteira do sul do país. Quando se entra, a pessoa é tomada como está a entrar ilegalmente. Mas quando se entra ilegalmente, ainda assim, se lhe dá um documento para aparecer nos serviços de imigração e justificar e dar a justificação pela qual a pessoa decidiu entrar ilegalmente no país. Esse papel que você tem automaticamente faz com que você seja uma pessoa legal, entre aspas. É assim nesse nosso estado que se está a interpretar isso. Esse papel de comparência. E se o teu caso já foi aceito pela imigração, quer dizer, se for a pessoa pedir asilo político, perseguição, refugiado já não. Quando você entra dessa forma, é mesmo só asilo. Há vários tipos de asilos. Então, com esse documento, quando se lhe é parado, vão ver outras coisas. Aí é que entra outros pormenores. E é onde que devemos, sim, ler e entender a lei. Aqui nas bibliotecas, e às vezes tem advogados pro bono que fazem essa interpretação da lei e ajudam as pessoas a entender para que não se viva no medo. Então, essas leis são interpretadas de caso a caso. Nem todo mundo está no mesmo barco. A primeira coisa que a lei diz que se vai ver é o cadastro criminal desse indivíduo ou dessa pessoa. Então, se a pessoa estiver aqui com um cadastro criminal, já tem um crime, e os crimes também têm degraus. E esperamos que assim que esse serviço de reforço imigratório vai perseguir, e não só pegar todo mundo e colocar no caminhão, no avião de deportação. Se você se pergunta, e o meu caso? Então tem que saber que quando a ICE aqui nos Estados Unidos parar, tens que ter documentação. Isso estamos a pedir a todos os nossos irmãos e irmãs que acá se encontram, que tenham cópias
várias cópias desses documentos que receberam. E, se for possível, entrar em contato com os seus advogados para explicar, para que eles possam explicar para si qual é a sua situação. Qual é a sua situação se depara com isso? Porque estamos a ter reclamações de que estes serviços estão aí nos trabalhos das pessoas, nas escolas, às vezes até à espera na saída dos hospitais. Então, não se sabe aonde que a pessoa pode se desemparar com os agentes da imigração. Então, carregue consigo, leve consigo os seus documentos, papéis, esses papéis que dão na imigração, a dizer que compareceu, porque quando está nesse estado onde entrou ilegalmente, tem que comparecer à corte várias vezes. Então, tem que mostrar essa documentação que tem comparecido e que tem a documentação em mão. Agora, estamos a ouvir dos irmãos que têm cadastros criminais, roubo, homicídio, até aqui nesse estado, até conduzir sem documentação e entrar num acidente que resulta em morte, aquilo também aqui no estado de Oregon, considera-se uma pena grave. Então, é por isso que pedimos que os irmãos entrem em contato com os seus advogados, com advogados de imigração, não qualquer advogado de imigração, para saber, e também, se for possível, advogados expertos em direitos humanos. Como eu disse antes, quando a pessoa está aqui mesmo ilegal, tem o direito, que é os direitos humanos, de como pode ser tratado, e é isso que é muito importante. Quando se dirigir a seu advogado, pergunta quais são os meus direitos como pessoa que está aqui à espera de ser ouvido, que está a seguir o processo do corte. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quais são os meus direitos humanos? E é assim, informação, saber a informação, ter essa informação é muito importante para que não se encontre em situação onde não possa advogar a sua causa. Porque assim que te deportarem, já te colocarem nas prisões ou nas casas de detenção para ser deportado, é muito difícil sair de aí. Então, é sempre melhor prevenir que se encontre nessa situação. Eu queria parar aqui um bocado e saber se os irmãos aqui têm perguntas, se os irmãos aqui têm outro entender. Como eu disse, estamos aqui na VAD hoje é para uma conversa. O que é que temos ouvido? O que é que podemos fazer? A próxima vez vamos trazer, seja pessoas que trabalham com a imigração, seja pessoas que trabalham com os direitos humanos para poderem então nos aclarar. Mas hoje queremos ouvir o que está a se passar nas nossas comunidades e como podemos nos precaver de ser deportado. Então, eu vou parar aqui para fazer essa pergunta aos nossos irmãos. Alguma pergunta aqui ou alguma opinião? Não fiquemos calados, irmãos, estamos aqui a conversar. Vamos tentar seguir a nossa conversa, vamos tentar a fazer as perguntas. Sei muito bem que esse é um tópico muito abrangente, não é uma conversa de um dia, é um tópico que está a mudar todos os dias, a evoluir todos os dias. Então, por favor, façam as perguntas ou algum esclarecimento que tiverem, por favor, se podem dar.
Então, vamos fazer seguimento, já que os irmãos, eu acho que estão ainda a digerir essa conversa. Eu vou tentar trazer aqui o nosso irmão, o irmão Francisco Imperial, que é o, ah, uma pessoa que está aqui, não no estado, nos Estados Unidos, mas que está no estado, que está em Canadá, que pode nos dizer ainda, nos também fazer entender um bocado qual é a experiência, o que é que em sua comunidade, qual é a reação, porque estamos mesmo nesse momento a reagir. E depois de passar algum tempo, as pessoas agora vão acalmar-se, vão tentar começar a entender, começar a se informar, começar a se empoderar e saber que ainda tem alguns direitos. Então, eu gostaria de fazer a pergunta aqui ao senhor, ao Francisco. Francisco, o que é que vocês estão a ouvir aí em Montreal, no Canadá, onde sabemos que temos muitos angolanos aí? Qual é o medo, qual é o receio dessas leis? Qual é a implicação dessa lei no estado que foi passada aqui nos Estados Unidos para os nossos angolanos em Canadá? Francisco, se estás a falar, estás no mudo. Ok, vou continuar então com o que nós estamos a ver aqui nesse no estado de Oregon, no Washington e também nos Estados Unidos. Me parece que o meu irmão Francisco não deve estar disponível de momento. Então, como eu dizia antes, as escolas também estão a sentir isso, principalmente algumas escolas que estão aqui nesses estados, aqui nos Estados Unidos, tem estados demócratas que são mais, que têm mais um penchante demócrata e outros que são mais republicanos. Isso aqui se chamam estados vermelhos e estados azuis. Principalmente nos estados azuis, as pessoas estão a se preparar um bocado mais relativamente às crianças, porque as crianças também estão a ver o que está a se passar. Algumas dessas crianças já nasceram aqui, mas os pais são ilegais. Então, a pergunta que essas crianças se fazem, como é que isso vai afetar o nosso conjunto familiar? Imagina-se que isso seja uma pergunta que uma criança se esteja a perguntar diariamente, pode ser. Talvez o pai já não está aí no trabalho, a mãe já não está aí no trabalho por receio de se encontrar com um agente de imigração. Como é que isso afeta as nossas crianças? Eu também queria. Essa é uma pergunta que devemos fazer nós todos, né? Como é que isso pode afetar essas crianças que aqui se encontram? E muita matéria por debaixo disso. Às vezes os pais têm que tomar decisões no sentido de que as crianças vão permanecer, os pais vão voltar com as crianças. Se chegar naquela decisão, nós já ouvimos da parte do nosso consulado que a imigração já contactou o consulado com alguns membros que já foram repatriados, que já foram eh, 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 apanhados pelos agentes da imigração e que já voltaram no país. Alguns deles ainda estavam no processo de legalizar-se, alguns deles têm filho e tiveram que voltar com filhos, outros tiveram que deixar os filhos, e nesse sentido. Então, é isso que nós queremos aqui informar e tentar saber o que é que os outros estão a fazer nos outros estados para poder, então, prevenir a deportação. Alguma pergunta? Eu vou continuar outra vez.
Então, e se a pessoa perguntar, principalmente eu vou me dirigir na minha comunidade, né? Vou falar sobre a minha comunidade. Se a pessoa perguntar se aqui, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Uau! O que a pessoa pode fazer aqui é, como eu disse antes, a primeira coisa, ter toda a documentação que recebeu desde que entrou nesse país. Mesmo que se for que entrou pela fronteira, mesmo que se o teu estatuto caducou e está no processo de trocar de estatuto, tem que ter esses documentos em mão onde quer que vá, porque esses documentos são a sua primeira força de defesa, são a sua primeira a proteção, no sentido de que quando se deparar com agente de imigração, tem alguma documentação que diz que sim está a ser tratado nesse país, que sim está a seguir os trâmites para se legalizar. Agora, nós esperamos que os agentes também tenham bom senso e que também possam, então, ver esses documentos e colocar o nome no database para ver que a pessoa não tem nenhum vínculo criminal, não tem nenhum cadastro, não tem nenhum ponto no seu cadastro criminal. É isso aí, ter a papelada de toda a família, ter a papelada em dia, ter cópias, várias cópias dessa papelada em dia. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é informar-se nas igrejas. Nas igrejas, muitas das vezes, eles também têm essas sessões de ajuda de alguns voluntários que trabalham tanto com advogados imigratórios ou com advogados expertos em direitos humanos. Eles vêm e trazem essa informação e eles têm informação do dia, como está a perseguir esta lei, porque as leis aqui normalmente têm quando passam, a primeira coisa é a reação, né? Aquela lei passa, mas depois vai pelos cortes e alguns pontos vão ser retirados, outros vão permanecer e assim de seguida. Nem toda lei vai ser aplicada da forma original. Então, é muito importante que se entenda como é que essa lei se aplica a seu caso, no seu caso pessoal. Essas são as duas coisas que eu vou dizer que é muito importante. E também não viver no medo. Se a pessoa está aqui, está a trabalhar, tem a sua permissão de trabalho. Isso também foi uma outra pergunta. Será que o nosso work permit, como se chama, vai ser revocado? Eu não posso dizer aqui neste momento com certeza, porque não temos tido esses casos aqui no nosso estado, não. Todavia, ou ainda, e não sabemos se isso vai se tornar no sentido de que se a pessoa entrou ilegalmente, automaticamente está, como é que eu vou dizer, está eleito para ser repatriada, né? Para ser deportado. Ainda não tivemos isso com a minha conversa com os advogados com que a minha comunidade trabalha, a comunidade angolana aqui de Oregon e do Washington State. Nós ainda não fomos informados de que se vai revocar nenhum work permit. Agora, para as pessoas que têm também os seus green cards, se você tem esse cartão verde, que se chama aqui nos Estados Unidos, e já está no processo onde pode pedir a cidadania, eu, como é que eu vou dizer? Eu aconselharia que fosse mesmo com o processo que pedisse a cidadania o mais rápido possível, porque temos ouvido casos de pessoas ainda serem tomadas, né, com os seus green card
e dizer, "Epa, ainda você não é cidadão americano, então pode ser deportado, principalmente quando tem um cadastro criminal. O mais importante nesse momento são as pessoas com cadastro criminal aqui no país, estão sem o documento legal. Essa é a primeira vaga de deportação. Agora, isso não se aplica somente a angolanos, africanos, há muita gente, como se estiverem a ver as notícias, já foram deportados alguns cidadãos da Índia, já foram deportados alguns cidadãos de alguns países da América do Sul. Então, não é só uma questão de africanos, angolanos, é todo mundo que se encontra aqui ilegalmente, principalmente nessa primeira vaga que tenha cometido crime. E, como eu disse, tem vários degraus de crime: homicídio, roubo à arma de fogo, ou atropelamento que resulta em morte e a pessoa não se responsabiliza, foge e é logo, como é que eu vou dizer, detida depois disso. Então, aquilo também, nesse nosso estado de Oregon, é um crime grave. Então, Francisco já está aqui. Eu vou parar por um minuto, passar a palavra a Francisco. Francisco, como é que isso está a ser recebido em Canadá, principalmente na nossa comunidade angolana em Montreal? Qual é o receio, se tiver algum receio, que essa lei aqui nos Estados Unidos pode impactar os angolanos que ainda encontram-se no processo de legalizar os seus documentos aí no Canadá? Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao encontro da VAD, mais uma vez. Dizer que sou Francisco Imperial e resido em Montreal, Quebec, Canadá. E realmente estas mudanças em termos de migração a nível da América do Norte deixam de impactar de alguma forma muito negativa, perante aos imigrantes, não é? Particularmente aquelas pessoas que ainda não receberam os seus pedidos de aceitação, não é? Que não foram aceitos ainda estão em processo migratório. E realmente está a preocupar muita gente. Cá no Canadá, mesmo antes do presidente Donald Trump subir ao poder nos Estados Unidos pela segunda vez, já o governo do Canadá trouxe algumas alterações, começando com o fechamento da zona de entrada em Lacolle dos imigrantes, não é? Fazendo aquele acordo com o governo anterior dos Estados Unidos, que já não é permitido os imigrantes virem para o Canadá através da fronteira, que é ilegal, tem que entrar pelos canais corretos. Mas não obstante isso, houveram outras alterações, mesmo a nível provincial, por exemplo, aqui no Quebec, em que o governo começou a criar alguns entraves devido ao número excessivo de imigrantes cá na província do Quebec, particularmente em Montreal, e resolveram criar algumas políticas no sentido de evacuar as pessoas que cá estão, não é? Para irem para outras províncias, outras cidades, e procurar desafogar aqui a província, a cidade de Montreal e os seus arredores. Portanto, é uma política que está em vigor. Isso, inclusivamente, obrigou muita gente a sair da província do Quebec, procurarem morar em outras cidades. E
o governo também acabou por cortar as empresas que traziam imigrantes para trabalhar. Eu vou fechar por um período de 2 anos. Quer dizer que muitas empresas não poderão admitir funcionários de fora durante o período de 2 anos. E também também foi cortado a recepção dos imigrantes, diria, de refugiados, por aí fora, não é? Nesse espaço de tempo de 2 anos. Mas, pronto, ainda é algo que não está completamente fechado, eles estão a trabalhar, mas de uma forma ou de outra vai afetando, sim senhora, a vida do cidadão, não é? Que reside, e mesmo aquelas pessoas que têm o sonho de para cá se deslocarem para estudos, e trabalho, mesmo viver. É que, por exemplo, mesmo os vistos de estudantes também foram cortados, e, portanto, trouxe esta mudança toda. Agora, com a exceção do presidente Trump nos Estados Unidos, isso aplica alguma pressão a mais ainda. Porquê? Porque a política nos Estados Unidos relativamente à imigração acaba por afetar os países da América do Norte. Eu diria, começar do México, porque o México, muitos imigrantes vêm a partir das fronteiras do México, não é? E vão passando pelos Estados Unidos e acabam por chegar cá ao Canadá. Portanto, isso de uma forma ou de outra acaba por afetar, porque ela também afeta a questão da mão de obra, porque os imigrantes são as pessoas, são a grande força de mão de obra que existe nesses países, e tem muitas empresas que acabam por ressentir realmente a falta desses profissionais, não é? Nas mais diversas áreas. Eu não sei se é uma boa política, não sou ninguém também para julgar, mas de todas as formas, eu acho que poder-se encontrar uma outra forma de poder ajudar essas pessoas. Por exemplo, aqui o Quebec diz que tem o excesso de cerca de 400 mil pessoas ou 600 mil pessoas e que precisa desafogar-se realmente porque acabou por complicar a questão dos serviços sociais, não é? Os serviços de saúde, enfim. Mas essas pessoas ao mesmo tempo fazem uma falta enorme, uh, às empresas, principalmente aquelas empresas que têm que fazer as colheitas, não é? Nas farms, no campo, empresas que têm que fazer a colheita de, da sua agricultura, as fábricas. Então existe realmente esta falta e ainda não vimos como é que esses governos vão conseguir resolver essa questão. Não esqueçamos que esses são países industrializados, não é? E que ao mesmo tempo não têm essa mão de obra necessária. Portanto, e até onde a gente sabe, não existem robôs suficientes para substituir os seres humanos, não é? Então quer dizer que vão continuar a precisar das pessoas para poderem prestar estes serviços e também ganhar a sua vida, porque afinal de contas nós todos estamos aqui para isso, não é? Melhorar as nossas condições de vida e vivemos ali onde nos sentimos melhor. Portanto, esta é uma das realidades que nós temos cá a viver, temos cá vivido, e ficaria por aqui por enquanto. Gostaria também de ouvir o que é que outras pessoas têm a dizer relativamente às suas experiências nos países em que vivem, não é? Falando particularmente México, Estados Unidos e Canadá. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Algumas perguntas aos nossos convidados que estão aqui, a todo mundo que está aqui, se tiver, só agora se juntar. Nós somos a VAD, Voz dos Angolanos na Diáspora. Estamos presentes todos os sábados aqui na nossa plataforma Zoom e nas outras plataformas e meios sociais que nos
nós temos. Então, a VADA tem como a rol de educar, informar e também aprender aqui de todo mundo que se aproxima da VADA. O tema de hoje é a nova lei de imigração daqui dos Estados Unidos. Como veio e ouviu aqui do Francisco, que vive em Canadá, tem ramificações. Essa lei não é só para os nossos irmãos que estão aqui nos Estados Unidos, mas também para outros países que têm cruzamento, que são também aliados dos Estados Unidos, que também fazem fronteira com os Estados Unidos, como o Canadá e o México. Só para dar aqui uns dados, o ano passado, que é 2024, os Estados Unidos deportaram, quer dizer, repatriaram cerca de 119 angolanos para Angola. Isso foi 49 mais do que o ano anterior, que era 2023, e 3 vezes mais do que 2019. Então, sim, 119 indivíduos foram repatriados no ano passado. Esse dado está a ser publicado no relatório anual dos Serviços de Imigração dos Estados Unidos. Só para dar uma comparação, no mesmo ano, que é o ano passado, um país lusófono, como a Cabo Verde também, foram deportados 12 cabo-verdianos para Cabo Verde, comparado com 119 angolanos. Então, esses repatriamentos estão, sim, a ocorrer e devemos saber em que estado está a nossa papelada. Agora, se vencer o seu estatuto, nós temos aqui no nosso estado e outros estados aqui vizinhos, temos pessoas que vieram como estudantes, estão aqui como estudantes angolanos, vieram como estudante, é assim que foram registrados, mas que já não atendem às universidades, já não atendem às escolas. Essas pessoas, se não fizeram ainda uma troca do estatuto, se essas pessoas ainda não têm um documento para legalizar-se com outro visto, essas pessoas sim estão aqui ilegalmente nesse país. Então, o que eu dizia antes, vou repetir outra vez, é sempre melhor ter a sua papelada aonde quer que for, para que então tenha um meio de argumentar o porquê se encontra aqui. E eu vou ir um bocado mais para além. Mesmo que esteja aqui legalmente, mas que o teu inglês não está em dia, por favor, carregue os seus documentos. As escolas aqui, as universidades mandaram uma nota para todos os estudantes estrangeiros, incluindo os angolanos, a dizerem: leva consigo o seu I-20, que é o visto de ingresso como estudante que se dá aqui nos Estados Unidos, o seu passaporte sempre que sair de casa. E essa mensagem veio das universidades. É mesmo para dizer, neste momento, todo o cuidado é pouco, mas também não vamos entrar no estado de caos. Então, é nisso que nós estamos a dizer, ser informado, estar preparado e ter sua documentação em dia é muito importante. Agora, também relativamente à imigração, aqui no nosso estado, dá-se para as pessoas que chegaram, para os angolanos que chegaram, tiveram a oportunidade de ter o bilhete de identidade. Agora é preciso saber se o bilhete de identidade que os irmãos têm, não sei como é que é nos outros estados, tem um novo bilhete que vai entrar
que já entrou em circulação, mas que vai entrar em lei, é o Real ID. Sem o que se chama Real ID, a pessoa não poderá apanhar nenhum voo, mesmo interno ou externo, principalmente internos para as pessoas que não querem sair dos Estados Unidos. Sem o Real ID, a pessoa, e esse Real ID vai ter efeito, o que eu ouvi em maio. Eu, pessoalmente, fui trocar a minha carta de condução, que é também o meu ID, que eu já tive há anos. Fui trocar a semana passada e é preciso ter essa carta em dia, esse cartão, que é o novo ID, que se chama The Real ID. Informa-se se esse é o caso no seu estado, porque se essa data vencer e a pessoa tentar viajar, já tem a sua viagem marcada para outro estado, ou apanhar mesmo o Greyhound, que é o serviço de autocarros, ou apanhar o trem, não vai poder entrar sem o Real ID. Então, há muita coisa que está a se passar para que as nossas comunidades angolanas que estão aqui, que são recém-chegados, a outros angolanos que chegaram com sua documentação, que estão aqui de missão de serviço, que estão aqui como estudantes mesmo, devem saber, devem ter essa informação em dia, qual é o tipo de documentação que se vai usar doravante. E aqui, nesse nosso estado, é o Real ID. Ainda não sei, eu acho que isso era para ser em todos os estados dos Estados Unidos. Então, informa-se que já tem em mão ou que já foi pedir, porque para as pessoas que começaram a pedir isso já desde o ano passado, a demora da entrega era uma semana, agora são 3 semanas, e quando chegamos na data limite, eu creio que vai demorar mais para você obter o seu Real ID. Voltando outra vez na nossa conversa sobre a imigração, a nova lei de imigração. Agora, como estivemos a falar dos casos das pessoas que estão a ser tomadas como prioridade para deportação. Pessoas com cadastros criminais. Este sim tem que ter, e não vou tocar o alarme, né? Mas eu vou dizer, se alguns irmãos encontram-se nesse estado, seria aconselhável que também falassem com seu advogado, porque isso também não, eu acho que não é uma razão definitiva de ser removida, principalmente em coisas que são um bocado involuntárias. Então, a melhor forma de fazer é ter essa conversa com não o seu advogado criminal, né? Mas o seu advogado de imigração, e também ter essa conversa com... Eu sempre estou a dizer, voltar a dizer outra vez, para falar com pessoas, advogados que trabalham nos ramos dos direitos humanos. Porque acima dos direitos do cidadão, de cidadania, tem também os direitos humanos, que também vão fazer um papel nessa remoção de pessoas que estão a ser deportadas para os seus países. Nós sabemos que aqui nos Estados Unidos a maioria dos nossos irmãos estão mais na costa este e também no meio, por causa das companhias petrolíferas, mas também por causa do clima. As pessoas chegam aí nas partes de Miami, de Atlanta, de Nova York, de Maine, as pessoas permaneceram aqui. Nós sabemos também aqui, nesse nosso estado de Oregon, recebemos muitos irmãos que entraram pela fronteira e agora estão no estado de Maine, que também tem cidade que se chama de Portland,
que não é Portland aqui, Oregon, mas que tem aqui em Portland, Maine. E é preciso instruir-se, é preciso não ficar fechado, senão não vai ter a informação em dia de como está a progredir essa nova lei de imigração e quais são os seus direitos. E quais são os seus direitos. Para os nossos irmãos que se encontram em Angola, eu gostaria de perguntar se temos aqui irmãos que estão em Angola, o que é que vocês têm ouvido? E o que é que vocês acham que isso como é que isso impacta se tem alguns irmãos que estavam a pensar em emigrar para essa parte do mundo? Quais são os receios nesse momento com essa nova lei imigratória daqui dos Estados Unidos? Agora, nós estamos em várias redes. Se tiver online, por favor, envie a sua questão e vamos receber. Eu vejo aqui o irmão Jorge Chiputa. Tem alguma pergunta para nós? Bem, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, irmãos angolanos que estão lá nos Estados Unidos. Eu sou Jorge Chiputa, estou aqui em Angola, Luanda. Convivo muito com os americanos, trabalho no ramo petrolífero e gostei muito de entrar nessa linha de comunicação entre os angolanos de diáspora e África. Na verdade, quando o presidente Trump entrou no poder e começou com esse programa de deportação de todos os estrangeiros que não estão legalizados, impactou muito a vida de muitos que também têm a visão de ir para os Estados Unidos. Eu sou um deles. Eu também quero tanto mesmo ir para os Estados Unidos. E quando recebemos essa informação, ficamos assim afrouxados e recuamos um bocado para tentar ainda obter mais informações de como esse processo está a andar. E o meu ingresso aqui nesse grupo é mesmo para saber como é que está esse processo, como está a andar, se tem mais irmãos que têm mais informação para como receber os angolanos lá, como que pode ir, qual é o procedimento que pode levar para se ficar no lado seguro, para que a vida vai bem. Mas a minha visão mesmo pode ser não ser esse ano, mas para o próximo ano, para pelo menos eu e a minha família, tenho 3 filhos e a esposa, para ver como é que podemos chegar para os Estados Unidos e ficar no lado seguro e não é um lado de começar a fugir e ficar lá da porta. E para isso concretizar, temos que ter mais informação dos nossos irmãos que estão lá nos Estados Unidos, familiares, e qual é a área mais segura que a gente pode ir. Então, eu agradeço mesmo muito para as pessoas que estão lá passar uma boa informação para nós também. Não é que não queremos fugir permanentemente do nosso país, mas ir procurar vida melhor, condições melhores para nossos filhos, para que um dia ser mais no outro nível. Eu agradeço mesmo e estou acompanhando muito essa informação, essa comunicação que está se passando aqui, para que a pessoa fique no lado seguro e quando tomar a decisão de levantar para Angola, para os Estados Unidos, já sabe como andar e como falar com os outros. Muito obrigado. Estou aqui presente. Muitíssimo obrigada, irmão Jorge. E sim, bem-vindo à VAD, a Voz dos Angolanos na Diáspora, e mesmo assim um intercâmbio, uma troca de entendimento, de informação entre os angolanos que vivem aqui e os angolanos na diáspora. A VAD está mesmo aqui, sim, para facilitar a integração dos angolanos que vêm na diáspora, dos angolanos que regressam para Angola e para ter as mais em dias notícias do nosso país e saber como é que nós podemos fazer crescer Angola e ajudar na troca de intercâmbio comercial e outras coisas por aí. Consoante a sua pergunta, eu vou lhe responder não em termos de membro da direção da Voz dos Angolanos na Diáspora, mas sim em termos de
presidente da comunidade angolana, aqui, de uma das comunidades angolanas, aqui nos Estados Unidos. Eu diria o seguinte: as leis aqui têm leis federais e leis estatais. Todo mundo, todos os estados têm suas próprias leis de governação, mas todos eles reportam às leis federais que são tomadas tanto no Senado como também pelo presidente, né? Na Assembleia Nacional. No Senado. Então, qual é o melhor estado para emigrar, para vir aqui nos Estados Unidos? Isso depende muito de como a pessoa imigra, né? Depende muito também da sua preferência. Depende muito também da onde, do ramo de trabalho que está a procurar. Depende muito também do tipo de ajuda que vai requerer quando chegar aqui. Depende de muitas coisas quando se imigra aqui. Há estados que é um bocado mais fácil a pessoa inserir-se, né? Do que outros estados. Tem a ver com o clima. O clima, às vezes, é um bocado mais frio do que nós estamos acostumados. Para algumas pessoas, isso é muito importante. É muito importante. Há pessoas que não conseguem mesmo viver em lados frios, não é? Isso é o primeiro lugar. Tem algumas, eu vou colocar entre aspas, políticas, né? A sua preferência política. Isso também, para algumas pessoas, é uma forma de ver aonde vir viver aqui nos Estados Unidos. Tem também a comunidade. Há pessoas que vivem, que não querem, que vêm, que não querem saber de estar próximo de outros angolanos. Há pessoas que gostariam de estar próximos dos outros angolanos. A forma mais fácil de vir aqui, e isso é minha opinião própria, é tentar vir de uma forma legal. Porque quando a pessoa vem ilegalmente, há muitas coisas. Eu sempre digo às pessoas, eu não gosto de ser hipócrita e dizer, mas é uma coisa que eu vou dizer outra vez, isso não é opinião da VAD, isso não é opinião de todos os membros da minha comunidade, isso é minha opinião própria. A América de hoje, o Canadá de hoje, não o Canadá de 5 ou 10 anos atrás. O custo de vida também aqui já aumentou bastante. As coisas que às vezes as pessoas recebiam do Estado, algumas regalias, já foram diminuídas ou completamente cortadas. Aquela política de aceitação dos estrangeiros, principalmente os que vêm de países subdesenvolvidos, o clima político, o clima sociopolítico já não é mais aquele. Talvez antes as pessoas ainda pretendiam, mas agora está no aberto. É um bocado mais fácil quando a pessoa é loira do que quando a pessoa é preta. E isso são realidades. Eu não estou aqui para colocar açúcar no chá. Eu vou te dar o chá e depois você põe o açúcar e o leite segundo a sua preferência. Eu acho que de uma forma legal, a forma legal vem aqui como estudante, vem aqui com uma missão de trabalho, vem aqui com, não sei, com uma papelada é mais fácil. Até as ajudas que nós recebemos, eu vou dizer aqui, irmão, nós aqui nesse estado acolhemos angolanos que vieram da fronteira, cerca de 100 e mais angolanos, que nós conseguimos
a albergar, conseguir alguma moradia, conseguir alguma ajuda do Estado. Isso foi em 2003, mais em 2003. Desculpa, 2023. Eu posso dizer aqui abertamente que foi mais difícil o ano passado do que em 2023. E eu acho que vai ser muito mais difícil esse ano do que o ano passado, do que 2023. E isso foi receber as pessoas, encontrar moradia, integrar as crianças, escrever as crianças na escola, conseguir seguro de saúde, tentar essas coisas vão se tornando cada vez mais escassas, a escassez vai aumentando cada vez mais e vai se tornando um bocado mais difícil conseguir esse tipo de ajuda. Agora, eu vou lhe dar toda a informação e para lhe dizer que ainda tem pessoas que estão a vir, não sei, ainda não recebi, esse ano recebemos pessoas que vieram da fronteira, não esse ano, mas no final desse ano, ainda estamos em fevereiro, eu não sei, ainda não fui informada, ainda não me chamaram, o Estado não me chamou, as agências que aceitam refugiados com que nós trabalhamos ainda não me disseram de nenhum angolano que entrou esse ano. Pelo menos nesse estado de Oregon. Mas eu sei que o ano passado recebemos alguns e em 2023 recebemos muito mais. Então, eu aconselharia, o meu conselho pessoal é mesmo analisar todas as situações. Porque se o irmão for engenheiro em Angola, quando vier aqui, o irmão não vai ser necessariamente, se vier por conta própria, não sei porque a sua empresa o enviou aqui como engenheiro, se vier por conta própria, não vai ser engenheiro. Vai ter que recomeçar a zero. Né? Vai ter que recomeçar a zero e se tiver de acordo, tá bom, tá muito bom que venha. Mas tem que saber, tem que ter toda a informação, tem que ter toda a informação. E quando estiver aqui, se vier ilegalmente, vai ser uns anos, pode ser 15, 10, pode ser 8 anos que não vai poder regressar em Angola até legalizar a sua situação. Para pessoas isso não é um problema, mas com a idade também, a idade e integrar-se num outro país. Então, tem muita coisa, se o irmão quer falar em off, a gente pode continuar essa conversa em off, mas eu sempre digo que nós, africanos, devemos verdadeiramente analisar os prós e os cons de imigrar nos países do oeste, e todo mundo tem uma visão diferente do que quer fazer no oeste, né? Todo mundo tem uma visão diferente. Muitos são os irmãos que imigraram para esses países, Estados Unidos e Canadá, e que têm uma carreira, que se formaram e se integraram na sociedade americana como qualquer um outro americano. São muito poucos. São muito poucos. Isso eu vou dizer. São muito poucos, são muito poucas pessoas que se integraram completamente nessas sociedades e trabalham nos governos ou trabalham em empresas e se formaram e que podem passar por americanos. São muito poucos. Eu passo a palavra à Luzia, que tem a mão levantada, por favor. Ok, muito obrigada por me conceder essa oportunidade. Desculpa, não poderei pôr o vídeo porque acho que não estou apresentável o suficiente para usar o vídeo. Peço desculpas, mas pronto, deram-me o link um pouquinho em cima da hora e estava por cima de outras situações. Peço desculpas. Pela próxima hei de pôr o vídeo sem problemas nenhum. Pois, eu vivo no Canadá. Hum, há 2 anos. Sou newcomer. 2 anos e alguns meses. Quase 3 anos. E desde que o novo presidente tomou posse aí nos Estados Unidos, a gente ouve muita coisa, vê muita coisa.
que passa pelas redes sociais e a pessoa fica sempre com um certo receio. A pessoa fica sempre com um certo receio. E eu, por acaso, não queria apegar-me a muitas coisas que eu tinha ouvido, porque eu prefiro, eh, eu prefiro ter certeza das coisas, porque às vezes a pessoa não sabe quem está a falar, se é verdade, se é mentira, para não criar uma confusão maior. E então eu tenho uma questão. Há dias eu vi uma publicação de uma advogada americana, e que ela falava que mesmo os residentes permanentes nos Estados Unidos corriam risco de, né? Porque ela falou de uma tal declaração, uma nova lei que foi aprovada, o tal I-467, I think so. Aí, não tenho bem a certeza, mas eu acho que é isso, que é por aí. Que tu assinas é como se tivesses a rejeitar ou a rejeitar a tua residência permanente, o tal green card. Aí eu digo, epá, eu tô no Canadá, eu tô legal. Mas imagina que eu queira ir passear para os Estados Unidos, porque eu até tenho algumas pessoas lá. Imagina que eu quero ir passear para os Estados Unidos, então será que eu vou correr o risco? Qual é o impacto? Outra questão também. Qual é o impacto de nós que estamos aqui no Canadá de forma legal, como, desculpa, eu não ouvi o seu nome, como a voz da angolanos na diáspora, como já se fez apresentar, mas eu não ouvi o seu nome porque eu cheguei tarde, peço desculpas, segunda vez. Pois, qual é o impacto negativo de nós que estamos no Canadá de forma legal, teremos, se quisermos ir para os Estados Unidos. Nesse momento eu fico meio receosa, ainda não pedi informações a um advogado, mas eu gostaria de saber o que é que me espera, porque há dias que eu ouvi sobre essa lei, porque esta é alguém que também está a preparar-se para ir para os Estados Unidos de forma legal, está a preparar toda a documentação, já deu a entrada e tudo e está à espera. E então eu fico assim, ao ouvir dessa pessoa, eu fico assim sem saber o que realmente nos espera. Porque a gente tem um livre acesso de ir e voltar onde quiser, se tiver toda a documentação. Então eu fico a dizer qual é o impacto que isso também causa os residentes no Canadá. Então eu gostaria também de saber isso, porque mesmo estando legal, eu não sei se isso me pode afetar ou não, se eu poderei ir e voltar normalmente sem criar qualquer embaraço. Obrigada. Muitíssimo obrigada, ah, irmã. Muitíssimo obrigada, a senhora Luzia. Eu sou a Mimi, sou aqui membro da direção da Voz dos Angolanos na diáspora. Ah, ok. Entendi bem a sua pergunta. São duas perguntas. Em primeiro, esse outro, como é que eu vou dizer? Outro anexo à lei que foi passada, que diz que mesmo pessoas com o seu green card, o cartão de residente permanente, podem também ser deportados, né? Agora, essa lei muitas vezes, como eu disse, tem que ser interpretada pelas pessoas que trabalham no serviço de imigração e também que trabalham com as leis daqui dos Estados Unidos. O que se está a espalhar por aí muita informação. ah, Muitas das vezes ah, não é 100% relacionado. Eu não vou dizer que é mentira, mas não é 100% relacionado ao seu caso. É por isso que eu digo, é sempre melhor falar com um advogado, o seu advogado, ou ver, nesse caso, se tiver uma pergunta para si que é mesmo específica, é mesmo um advogado ou um serviço de imigração. Tem sempre uns que são pro bono que podem esclarecer um bocado a lei. Não, agora, na minha comunidade, esta lei de pessoas que já têm o cartão permanente, de residente permanente, serem deportados, isso são casos
de crimes, né? Outra vez criminais. E isso se falou sim, e isso foi falado também por alguns membros do gabinete do governo atual. Estamos a falar de cidadãos que, mesmo com cartão de residente permanente, e já têm um cadastro criminal. Essa, outra vez, como eu disse, depende do caso e é melhor sempre contactar e falar com o seu advogado e entender qual é a especificidade, como é que essa lei se aplica ao seu caso específico. Também ouvimos de um cidadão, nesse sentido, um cidadão europeu, que disse que lhe foi pedido para assinar um documento para negar, para completamente abandonar o seu pedido de cidadania. Ele também tinha um green card, um cartão de residente. E é isso que se diz, que esses advogados estão a sair e a dizerem. Quando você tem o cartão de residente permanente, quando entrar na imigração, não lhe podem impedir para assinar nenhum documento. E se lhe pedirem, tem que ler esse documento e ver o que é que está se a pedir. O que foi dito, que eu ainda não verifiquei, não posso afirmar que é 100% correto, é que estão a pedir às pessoas para abandonarem seus casos, para abandonarem seus pedidos. E quando a pessoa faz isso, aceita e assina e diz que sim, automaticamente essa pessoa encontra-se ilegal aqui nos Estados Unidos e em essa função pode ser deportado. Como a Luzia disse, tem muita informação que está a correr aí. Nesse caso, ainda estamos só há um mês dessa lei, desde que entrou em vigor. Haverá muitas informações, principalmente com as redes sociais abertas que temos agora. Então, é sempre melhor a gente tentar informar-se de uma forma relacionada com o nosso caso específico. Mas o que eu posso dizer é que não, como pessoa que tem o seu green card, essa pessoa está legalmente aqui nesse país, essa pessoa sim tem os direitos que lhe convém esse cartão, que não são os mesmos como cidadão americano, mas sim que são direitos que lhe é que lhe são conferidos para permanecer legalmente nesse país e sim pode voltar no seu país por um período de tempo. E estão a dizer também às pessoas, quando você viajar, é melhor ver e não permanecer mais do que lhe é concedido com no cartão do Green Card, porque isso também pode fazer com que perca esse estatuto. Neste momento, todo o cuidado é pouco, mas também as leis ainda existem e a pessoa com green card, sim, tem alguns direitos, né? E cerca da pessoa viajar do Canadá para aqui, se tem os seus documentos legais, também ainda não ouvimos nada. Tem pessoas que têm vindo, e eu vou dizer, temos aqui, quando fui tratar do meu Real ID, no mesmo lugar também encontrei-me com uma senhora que é do Canadá, não, que é do Reino Unido, que tem o cartão que vocês têm aí em Canadá, que é de permanente residente, de residente permanente, que veio aqui, que está aqui de passagem, está a trabalhar aqui, mas eu não vi que foi um empecilho para ela poder viajar para vir aqui. Então, eu não creio que, se tiver a sua documentação em ordem, daí do Canadá, vai ter nenhum problema. Mas, outra vez, isso tudo está a se desenvolver e essas são boas perguntas, como tomei conhecimento, escrevi essa pergunta e vamos tentar, então, trazer essas pessoas que trabalham com essas leis imigratórias, e isso estou a ver mesmo, vamos ter que entrar em contato com alguém também do Canadá, e também, se for possível, dos Estados Unidos, que trabalham com essas leis para poder nos esclarecer.
mas não, ainda pode sim vir para os Estados Unidos com com a sua documentação legal que lhe permita a viajar. Pode sim vir para os Estados Unidos, sem nenhum problema. Ok, obrigada. Obrigada. Algumas outras perguntas antes, então, de seguirmos com o restante da nossa conversa de hoje. Alguns outros esclarecimentos. Eu estou a ver aqui a irmã Gi, que eu gostaria também que nos dissesse do México. Neste momento, a lei que foi passada foi também para reforçar que as pessoas que estão a pedir asilo, antes essas pessoas entravam e ficavam nessas áreas de detenção até que poderiam ir. A pergunta que se fazia, no primeiro termo do presidente que agora temos, as pessoas ficavam foram albergadas em condições que decididamente foram ditas que eram desumanas. Então, para se... o irmão que não está em mute, por favor, coloque-se em mute. Então, para se... Mimi, sim? Desculpa cortá-la. Temos gente na sala de espera. Tem aí o irmão David que não está fazendo a entrada. Ok, eu vou. Não vi nenhuma pessoa na sala de espera, não ser o irmão David ele que tomou o host nesse momento. Eu não vejo, não tenho mais a capacidade de fazer entrar as pessoas. Sim, Então, irmã, sou eu. Sim, irmão David, por favor. Sou eu. Dê-me só aí o direito, eu quero tentar reconectar ao Facebook. Ok. Pronto. Obrigada. Então, essa lei relativamente ao México foi para as pessoas que estão à procura de asilo, então, antes, como eu dizia, as pessoas chegavam e foram albergadas em situações que se decidiram que não eram humanas. Então, para se resolver isso, as pessoas agora chegam, ficam um tempo aí na detenção da imigração, e eles perguntam, tem um lugar aonde ir? Conheço algumas pessoas aqui, e as pessoas normalmente dizem, eu vou ir aqui no meu primo, ou conheço uma pessoa aí no Maine, no Texas, conheço alguma pessoa aí em Virgínia, não sei aonde. Então, lhes dão esse papel que diz, estás aqui legal, tens que comparecer à corte de imigração na data X. Então, essa pessoa então decide ir nesse estado. É assim que muitos dos irmãos que temos aqui chegaram de México, vieram a partir de México, entraram para o Texas e como têm conhecimento aqui, ou talvez ouviram que aqui tem um bocado mais de facilidade para obterem alguma ajuda, então vieram para aqui. E o documento que apresentaram é mesmo esse documento. Normalmente eles chamam alguém, e a imigração chama, diz, temos aqui na detenção a pessoa, se você conhece, ok, vamos mandar essa pessoa aí. Então, é isso que tem se feito. Mas agora, com essa nova lei, a pessoa já não vai ser até permitida a entrada no solo americano. Vai permanecer aí em México e até obter a sua imigração, até fazer o seu pedido diretamente daí do México. Então, se a irmã Gisela ainda está aqui, o que é que tem ouvido? Quais são as preocupações? O que é que vocês aí no México têm ouvido acerca dessa situação? Olá, Mimi, tudo bem? Olá. Bom, me apresento, eu sou Gisela, residente no México há mais de quase 20 anos, também presidenta da Associação dos Angolanos aqui, né, chama Armex, a nossa associação civil. Tema migração realmente é um tema sem fim de término, né? Será que podemos ver a Gisela? Desculpa-me um pouquinho, porque vou conseguir colocar a minha câmera nesse instante, mas eu prometo que a próxima vez eu coloco a câmera. Sem problemas, sem problemas.
Voltando, e justamente também o que estava a conversar, estava a dizer a Mimi por experiência da parte de migração, né? O termo de migração, migratório no México tá também complicado ultimamente, com tantas mudanças que aconteceu agora nos Estados Unidos. E o México é o segundo país a nível mundial onde recebe mais migrantes, não só africanos, sul-americanos principalmente, que cruzam a fronteira de Belize para o México, que é só passar um pé e já estão no México, e do México passar um pé já estão nos Estados Unidos. Então, a nossa presidenta justamente é algo que nós vemos todos os dias, né? Tem sido um tema muito forte dos Estados Unidos e o México, o tema de migração, migratórios, tanto que agora, bom, por tantos assuntos, assuntos comercial que tem os Estados Unidos e o México, está-se a reforçar muito a parte fronteiriço, né, para poderem assegurar o mínimo que for para essas pessoas para migrarem para os Estados Unidos. O que se vinha falando das últimas notícias, né, com relação a os migrantes que iam passar para os Estados Unidos iam ficar para o México, também estão sendo rejeitados, né? A presidenta do México, ela disse, olha, eu vou receber os meus irmãos mexicanos, até porque já mandaram 1000 aviões para os Estados Unidos em busca de muitos mexicanos, e também outras nacionalidades não estão sendo aceitas no México. Então, a fronteira mexicana com os Estados Unidos está muito cheia, porque muita gente está tentando pedir asilo no México, e é um assunto que o governo mexicano vai ter que atacar. O México nunca teve problemas, justamente como a Mimi comentou desde um princípio, rejeição contra estrangeiro, e ultimamente estamos a viver esse momento de crises, né? Que qualquer estrangeiro que é visto pela rua é americano, então existe um ressentimento social agora muito grande em relação aos Estados Unidos e o México. Eu acredito que cada quem, né, e também conforme experiência, estamos num momento onde temos que de muita pressão social, principalmente em termos de imigração, e que temos que ter um pouquinho de prudência para poder arriscar um novo começo, né? Mas pelo que estamos a acompanhar, o México está a saber lidar uma correlação com os Estados Unidos, nesse caso com o presidente Trump. Já metemos um monte, eu falo metemos, né, porque eu também sou parte do México, já existe mais de 1.000 milhões de soldados que mandaram pela fronteira para poderem controlar a parte migratória. Todo mundo ficou aqui no México, está uma situação terrível aqui em termos de migração, que também tem que ser devolvidos pelos seus países. O processo de solicitar asilo político dentro do país já não estão tão simples como faz 1 ou 2 anos atrás. Então, provavelmente, o México também, para poder regularizar a parte de migração, vai ter que fazer algumas mudanças dentro da estrutura, né, governamental que temos aqui no país. Então, vamos ver no que vai acontecer nesse sexênio do Donald Trump, juntamente com a nossa presidenta, que é a Cláudia Sheinbaum, tem tido bastante comunicação a respeito, e é só esperar. Por agora, a relação de trabalho está sendo mutuamente de acordo com o que o Donald Trump procura, né, em trazer soldados pela fronteira para poder também estão a trabalhar muito na parte do narcotráfico, né, que faz fronteira com os Estados Unidos, porque o maior consumidor de drogas é o americano, né? Então tem sido um tema bem difícil sobre os Estados Unidos e o México nessa questão, porque o México produz, mas quem consome é os Estados Unidos. Então, tem realmente uma batalha gigante por esse sexênio que está acontecendo agora com os 2 governos, que eu acredito que muitas das coisas vai ser por algo positivo, né? E seguindo o que a Mimi falou desde um princípio, para os que querem migrar, a melhor forma sempre é fazer de forma correta, de forma legal, que é o que eu falo também para a minha comunidade aqui, para os que querem cá vir, e os que querem sair dos Estados Unidos para vir para cá também, né? Porque o que eu também transmitir é que o mundo não é só Estados Unidos e Canadá, o México também tem muita área de oportunidades que nós, como os angolanos, podemos começar a atingir nossos sonhos e objetivos,
né? Estamos muito acostumados Estados Unidos e Canadá. As coisas dos Estados Unidos e Canadá estão muito mais difíceis, não como que nós temos, mas eu vejo que é um país com mais oportunidade, mais para africanos, digamos, que já têm estudos, que já têm uma experiência, que já têm um caminho andado. Então, não somente olharmos para os Estados Unidos e Canadá, que também os dois países também têm sumamente problemas, incluindo o México. Então, os angolanos que cá estão a chegar, nós já somos uma associação registrada, já estamos constituída, trabalhamos diretamente com o governo, a lei no México um pouquinho diferente nos Estados Unidos e Canadá, então nos facilita e ajuda muito poder identificar africanos ou angolanos, nesse caso, que cá estiverem ou que cá chegarem, porque a migração africana no México não é tão gigante como Canadá e Estados Unidos, então nos dá um pouquinho mais de autonomia, de poder ter um melhor controle. Cada dia temos notícias, Mimi, sobre México e Estados Unidos, principalmente Canadá, mais ou menos, mas México e Estados Unidos é uma relação de amor e ódio, mas que dá um benefício extremadamente importante para ambos os países. Eu gostaria... Muitíssimo obrigada, irmã Gisela. Francisco, alguma coisa? Exato. Eu gostaria de perguntar à Gisela, quando fala em termos de oportunidades, falamos exatamente dos angolanos, não é? Provavelmente dos angolanos, digo. Está-se a referir a que, por exemplo, os angolanos, os imigrantes, têm a possibilidade de trabalhar, como é que é esse processo de poderem integrar-se na sociedade mexicana, não é? Quais são as facilidades e quais seriam os incentivos que fariam com que os angolanos pudessem viajar e permanecer no México? Os imigrantes que cá chegam e conseguem ter a residência, dependendo do tipo de... Aqui no México, o acordo que tem é, dependendo de que país és, tens um diferente trato, digamos, né? Se tu és de Sudamérica, não sei, da Venezuela, Colômbia, tens 2 anos para você poder ter uma residência. Ou você pode pedir na Comar, que é um asilo pelo governo, que te dão de forma imediata como residente permanente. Se tu consegues obter a residência permanente no México, tu podes trabalhar com base ao que tu és de profissão, né? Mas para poder fazer esse processo, tens que passar por uma série de documentação, tens que ir lá na Comar, que é para solicitar ajuda para poder permanecer no país como refugiado, digamos. Então, sendo refugiado no México, tu tens alguns benefícios. O governo te dá uma pensão, né? O governo te dá acessos à educação, o governo te dá muitos privilégios. Que eu saiba, para sul-americanos ou Latinoamérica, tens 2 anos, para africanos são 4 anos. Então, o processo de africanos para solicitar uma permanência no México dependendo de que situação tu chegas. Podes ter uma residência, uma temporal, né, por um período, e depois solicitar a residência permanente quando vens através de refugiado. Tens também a outra forma de poderes vir através de uma empresa que te chama, né, que tens background, tens um bom background, então começas a buscar oportunidades de trabalho no México, as empresas te contactam, expões a tua situação, eles fazem toda a parte de documentação para ti, entras de forma legal. A outra forma, né, também é como estudante, podes entrar aqui como estudante, mas tens que fazer a solicitação diretamente do país onde resides, ir na embaixada do México no país onde resides e solicitar. Tens 3 formas de poder solicitar. Uma através de imigração, né, como refugiado, que essa está saturada, está lotado, porque todo mundo que ia entrar para os Estados Unidos estão agora à busca do sonho mexicano, porque o sonho americano foi muitos anos atrás, né? E o México era só fronteira. Agora o México está sendo visto como o sonho mexicano. Então, o sonho mexicano está sendo realmente um desafio para a parte migratória. E como isso está já acontecendo com o sonho mexicano, as leis vão modificar, né? Por quê? Porque tem muita certificação de estrangeiros, já está tudo muito mais caro, né? Então, não sei daqui a 6 anos como é que vai ser a situação, mas agora, digamos que ainda é difícil, mas não tão difícil,
mas eu acredito que dentro de 1 ou 2 anos vai ficar um pouquinho mais difícil, porque agora o pessoal está a vir por busca do sonho mexicano. Neste contexto, toda aquela gente que estava na fronteira à espera da oportunidade de poder entrar para os Estados Unidos, eles agora vieram-se para o sonho mexicano, é isso que está a dizer, não é? Exatamente, e alguns também estão a ser devolvidos, né? Porque a presidenta também informou que ela não quer ficar com migrantes de outros países, então muitos imigrantes também estão sendo devolvidos e muitos ainda continuam no território. É uma situação realmente que acompanhamos diariamente, que os mexicanos vão começar a ficar com fobia de estrangeiros, né? Porque essa migração que já está sendo bloqueada para os Estados Unidos e fica no México, não sabemos como é que vai ser daqui para os próximos anos. Os estudantes ou as pessoas que vão com visto de estudante têm a oportunidade de trabalhar por quantas horas? O estudante pode trabalhar como becário. Nós aqui falamos como becário. Becário é através de bolsa de estudo. Se tu tens entre as 4 horas, né, trabalhas 4 horas para uma empresa, te dá uma ajuda de custo, né, e depois tu podes fazer as tuas atividades extraescolares. Terminando a faculdade, a empresa gosta do trabalho que fazes, pode ser contratado de full time e ser parte 100% da empresa, porque isso acontece bastante aqui. Obrigado, Gisela, muito obrigado. E a mesma questão, o mesmo ponto se aplica aqui, né? Essa foi uma boa pergunta. Porque aqui, como estudante internacional aqui nos Estados Unidos, a pessoa só pode trabalhar na universidade, na escola mesmo, não pode trabalhar fora da escola, quando se é estudante. Pode trabalhar aqui, não mais de 20 horas, não mais de 20 horas por semana. E tem que ser mesmo na universidade. Talvez seja diferente do Canadá, porque eu acabei de aprender só nessas semanas de que os estudantes vêm e já podem trabalhar em qualquer lugar e às vezes também trazem suas famílias. Well, aqui nos Estados Unidos não é assim. O estudante vem, tem direito a si mesmo, a mais ninguém. E tem direito a trabalhar somente nos arredores ou dentro da universidade, um trabalho que é pago pela universidade e não mais, porque quando vence aqui, a pessoa promete que tem dinheiro suficiente para se sustentar e mostra a sua conta bancária a dizer que sim, vem aqui como estudante, não vai ser um peso para os Estados Unidos. Agora, quando terminar, se formar e pedir emprego, ah, ah, numa empresa de fora, que não se encontra na universidade, uma empresa qualquer, também vai ter que trabalhar só eu acho que nesse momento também só são 20 a 25 horas, vai ser pago sim que acharem que estão a pagar na empresa, mas também tem que ter essa permissão no teu visto de estudante para dizer que está a fazer um estágio. E isso não pode ser mais de um tempo limitado, eu acho que esse tempo limitado. E se for oferecido o trabalho, o teu empregador é que vai se responsabilizar para fazer a tua documentação, para então trocar o teu I-20, o Student Visa, para o H-1B Visa, que é o visto de trabalho. Então, há muita coisa no que diz respeito aqui nos Estados Unidos. O visto de estudante aqui nos Estados Unidos é um dos vistos com mais restrições, que é muito mais restrito, porque quando você entra, você diz, eu sim tenho dinheiro para pagar esse estudo. Então, trabalhar mesmo é muito difícil, às vezes as universidades só pode trabalhar na biblioteca, só pode trabalhar e essas não tem muitos lugares e há muitos estudantes que querem fazer isso. Então, tem que ter aquilo em mente, irmão Jorge, se quer vir aqui como estudante, aquilo também é uma questão de saber como é que isso funciona aqui. Mas, No Canadá, os estudantes têm direito de trabalhar 20 horas
Mas eu, o ano passado, vi que haveria-se de dar mais abertura para 40 horas. As horas regulares, não, ano passado. Não sei se já foi implementado, não é? E cá para trabalhar também é necessário um work permit, não é? Um documento de autorização de trabalho. Sem isso, tu não podes trabalhar. Porque afinal, quando tens de fazer os descontos, não é? E a abertura para o número social vem através do work permit. Está autorizado a trabalhar, então podes realmente tratar esse documento e fazer os seus descontos. Portanto, é isto, é isto. E é outra coisa que a Gisela tocou, que é uma grande questão no momento, para todo mundo que está a tentar emigrar ou a esse tomar conta aí, as coisas, o, o clima é um bocado diferente, essa fobia dos imigrantes. A fobia dos imigrantes é muito, mas é muito mais pronunciada nesses últimos anos, esses últimos 8 anos, principalmente. Ah, ah, tudo agora é problema dos imigrantes, né? O custo de vida já aumentou, é problema dos imigrantes. É culpa dos imigrantes. Se as pessoas não têm emprego, é culpa dos imigrantes. Os crimes aumentarem, é culpa dos imigrantes. E, na realidade, os dados não justificam isso, mas tem que ser sempre um, um boi, né? Que deve levar as culpas, e nesse momento é o imigrante. Aí, principalmente nós, imigrantes africanos, vê-se mesmo naquilo de dizer que não, o africano é preguiçoso. O africano não é como o indiano vem aqui, ou como o asiático vem aqui e fazem qualquer coisa das suas vidas. O africano vem mais aqui nos Estados Unidos é para viver da ajuda, da ajuda do Estado, que ele ainda não contribui. E isso tem sido uma das coisas que está a criar, que está a contribuir a criar essa fobia dos imigrantes, porque o que se está a saber é que muitos desses nossos irmãos que vêm, sim, tiveram que se lhe oferecer um lugar para ficar, algo para sobreviver, e os americanos ah, veem isso como vêm aqui esses africanos preguiçosos e começam a aproveitar-se das contribuições que nós fizemos nos serviços sociais, e eles ainda nem trabalharam. E muitos deles depois ficam aqui, nem querem se desenvolver, querem sempre, por toda a vida, receber essas migalhas, essas contribuições que nós, os nossos pais, nossos avós contribuíram. Isso tudo cria essa fobia migratória. Por isso, quando eu digo que quando nós, os africanos, principalmente, eu estou a falar, e isso aplica-se a toda a etnicidade, mas eu estou a falar dos nossos africanos, porque já temos aquele mau olho de que somos preguiçosos, não sei de onde que isso foi tirado, né? E eu vou dizer ainda aqui, para corrigir as pessoas, que as pessoas com mais alto nível de educação aqui nos Estados Unidos, de todos os imigrantes, são os nigerianos. As pessoas que fazem muito mais dinheiro do seu estudo, da sua formação, são os nigerianos, mas ainda continuam a dizer que nós, os africanos, somos os que estamos a aproveitar do sistema, parasitas que vieram dos seus países, que não estão a funcionar para aqui, para esses países. É por isso que eu sempre peço aos irmãos para aplicarem-se, para distinguirem-se nesse país, para ocuparem um lugar que as pessoas pensam que você não pode ocupar. E eu sempre encorajo os irmãos a sonharem um bocado para além da funge para comer, ou um lugar, um teto para ficar, para se inserirem mesmo nessa sociedade e mostrar a esses nossos irmãos acolhedores, nosso país acolhedor, que também podemos sim contribuir no crescimento do país, do nosso país, que nos acolhe, né? O trama do imigrante está a se propagar em todo o mundo com essas políticas de discriminação contra os imigrantes. Então, voltando ao nosso tema,
sim é melhor, é aconselhável que se informe, é caso por caso, dependentemente como ouviu aqui do Francisco, ouviu da Luzia, ouviu da Gisela. Essa lei não só se restringe aos 52 estados dos Estados Unidos, mas sai para além dos Estados Unidos e entra e implica muita coisa, não só a imigração, a economia tem a ver com os imigrantes que vêm aqui, que trabalham, principalmente os da América Latina, que trabalham nesses trabalhos que muitos de nós americanos não queremos fazer, mas que dizemos que os imigrantes é que vieram, que estão a vir tirar os nossos trabalhos, mas na verdade não é. É o trabalho que o americano não quer fazer, que o imigrante está a fazer. E se não tivermos imigrante, quem vai fazer esse trabalho? E isso tem muito impacto, porque essas fazendas, muitas delas empregam imigrantes. E devemos sempre ver isso de uma forma. Ultimamente, as pessoas que fazem dinheiro vão acabar por convencer as pessoas que tomam essas decisões que não é uma boa decisão ver os imigrantes como a causa dos problemas em que o nosso país se encontra, né? Esse país se encontra. Mas preparem-se, tenham todos os seus documentos, tentam entrar de forma legal para esses países de forma legal, porque há dias que vimos mesmo que se passou aqui na televisão, nas cadeias televisivas aqui nos Estados Unidos, pessoas a serem perguntadas, você sabe que está aí contra a lei entrando ilegalmente, e a pessoa mesmo a dizer sim, sim, eu mesmo quero entrar, eu mesmo sei que estou a entrar, e disseram, mas tem aqui, você pode pedir asilo aqui, mas você prefere entrar ilegalmente. Sim, sim, eu quero entrar ilegalmente. Isso não nos põe de uma forma, como é que eu vou dizer? Não nos põe numa boa luz. Devemos tentar entrar no país alheio, mesmo que se fosse no nosso país, de uma forma legal. É muito mais fácil, as coisas ficam mais fáceis para nós. Vou parar por aqui e perguntar se há mais alguma pergunta nesses últimos minutos que nos restam. Se você apenas se juntou a nós, nós somos a Voz dos Angolanos na Diáspora. Estamos aqui todos os sábados às 9h30 de Angola. O tema dessa semana é a nova lei de imigração norte-americana. Este tema vai voltar. A conversa de hoje foi uma conversa aberta a discutir, a falar, a partilhar daquilo que nós entendemos em primeira mão dessa lei, das suas implicações para as nossas comunidades, mas teremos de volta aqui com mais informação das pessoas que trabalham diretamente com essas leis, de como são aplicáveis para cada caso, e vamos tentar esclarecer mais nas conversas vindouras. Para a próxima semana, gostaríamos de abordar isso relativamente das leis de imigração na União Europeia, porque normalmente vamos falar de Portugal, mas se Portugal está na União Europeia, então talvez vamos falar de toda a Europa, né? Então, porque essa lei não só vai parar aqui, esse impacto dessas novas leis, como estão a ver esse sistema, essa força que está a se levantar aqui nos Estados Unidos, não vai ficar só aqui nos Estados Unidos. Nós todos sabemos, somos angolanos, africanos, que todo mundo copia o mal, o bom dos Estados Unidos. E essas leis que estão a ser tomadas aqui vão sim, as repercussões vão se estender a outros países, porque essas alianças que os nossos países têm vêm com muitas expectativas, muitos compromissos. Se você quer ajuda, então tem que fazer isso. Se você quer, e essas coisas vão fazer com que muitos países sigam as leis americanas. Então, próxima semana vamos sim falar, se tivermos alguns convidados do outro lado do oceano, vamos sim falar das leis de imigração em Portugal, principalmente, talvez em UK e França e os demais também podem se juntar à conversa. Se não tivermos, então vamos sim, no decorrer da semana,
dar a conhecer qual será o tema do próximo sábado. Mas, com alguns minutos que nos restam, gostaria aqui de pedir, mais uma vez, se alguém tem alguma pergunta, um esclarecimento, uma dúvida, antes de entrarmos na nossa reta final. Ok. Sem mais delongas, eu vou. Não sei se o David está aqui. O David é, é o presidente da Voz dos Angolanos na Diáspora. Ele também já foi líder da comunidade aí em Califórnia. Todo mundo conhece Califórnia. Todo mundo sabe que tem muitos, muitos imigrantes em Califórnia. Então, David, estás aí, podes nos falar um bocado, e também como David é como é que eu vou dizer aqui, é um ativista social. Pode nos falar um bocado, só um bocado, algumas palavras sobre essa lei, essa nova lei de imigração dos Estados Unidos, relativamente aos angolanos ou às comunidades estrangeiras, africanas, aí no teu estado, no estado da Califórnia? Obrigado, Mimi, obrigado. Apanhaste-me numa altura que deixa-me só desligar o outro aparelho, está a fazer feedback. Do quê? Pronto. Olha, eu queria então aproveitar este momento para dizer o seguinte. É um tema muito pertinente, interessante e preocupante. E nós precisamos respostas, temos perguntas que precisamos respostas. Portanto, o problema da Califórnia não é só um problema singular, ou o problema de imigração não é um problema singular para a Califórnia. Não, é praticamente os Estados Unidos, todos. Pronto. Agora, queria dizer o seguinte, nós precisamos, já em dezembro, nós tínhamos presente advogadas do México e advogada dos Estados Unidos, ou que está nos Estados Unidos. Portanto, foi realmente algo importante e muitos aproveitaram fazer perguntas, levaram uma gama de perguntas úteis e realmente boas para então se poder munir de conhecimentos. Agora, provavelmente nós vamos pensamos voltar a trazer as advogadas, ou outros advogados também que nós temos, para então responder às vossas perguntas especificamente. Ok? E preparem-se, é necessário que estejam conectados com a VAD, ou então no grupo do WhatsApp da VAD, ou no Facebook da VAD. Se for no Facebook da VAD, é só ir ao Google e pôr Voz dos Angolanos na Diáspora. E então vocês terão acesso e podem pedir amizade e vão poder acompanhar tudo o que a gente faz, os nossos eventos e publicidades dos nossos eventos. Agora, algo que eu gostaria de deixar já patente e vigente é que nós estamos a procurar associar o nosso governo ou incluir a participação do nosso governo neste contexto de imigração. O que seria? Nós fizemos uma carta a pedido do convite do senhor embaixador para então vir à plataforma e nós podermos discutir ou falarmos um bocadinho mais a este respeito, como geralmente ou naturalmente nós podemos proteger ou ajudar os nossos concidadãos que estão em problemas ou têm problemas de imigração. Portanto, mais uma vez, estejam atentos, participem e estejam conectados. Então, brevemente, nós vamos ter notícias para então vermos se realmente vai ser possível encontrarmos um consenso de conversa. O que é que podemos fazer? Quais são as metas o que é que podemos traçar para concluir ou encontrar metas específicas de soluções? Por exemplo, eu próprio,
observei que muitas, muitas instituições dos Estados estrangeiras, por exemplo, como o México, embaixadas do México aqui nos Estados Unidos, eles organizaram mesa redonda com advogados, advogados de imigração para informar o cidadão. Eu acho que nós também podemos fazer, e nós já estamos a fazer, a VAD está a fazer, mas pronto, eu acho que não é suficiente, teríamos que fazer mais, ok? Para terminar, eu vou voltar a passar a palavra a Mimi, entanto, continuar o que tem na agenda de hoje. Mimi, tens a palavra. Obrigado a todos e a presença de todos e continuem a partilhar também para que então cresçamos em opiniões, sugestões e encontramos um ponto comum de solução dos nossos problemas. Pronto, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada, David. Meus irmãos, creio que estamos na meta final da nossa conversa de hoje. Outra vez, como disse o David, vamos voltar com os advogados, vamos informá-los quando isso ocorrer. Não posso prometer que é a próxima semana, mas sim vamos trazer os advogados aqui e já aqui lançamos um convite à Embaixada Angolana dos Estados Unidos, ao aos consulados angolanos aqui nos Estados Unidos, não sei se chama embaixador ou cônsul angolano em Canadá, para juntar-se aqui na VAD, para podermos então abordar essas questões de imigração, dessa nova lei de imigração dos Estados Unidos. Muito obrigado por juntar-se a nós este sábado. Nós somos a Voz dos Angolanos na Diáspora. Estamos aqui em outras redes sociais da VAD. Junte-se a nós todo sábado, às 19h30 de Angola, para temas abrangentes, não só para os angolanos na diáspora, mas também para os angolanos em Angola. Somos uma ponte para unir os angolanos que deixaram a terra-mãe e os angolanos que estão nas trincheiras, aí a lutar todos os dias no nosso país. Obrigada. Vou passar a palavra ao meu colega Francisco Imperial para dar suas notas conclutórias desse nosso encontro de hoje. Obrigada a todos mais uma vez. Ok. Muito bom, Mimi. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tivemos uma conversa bastante frutífera hoje também, conforme já de hábito aqui na VAD. Dizer que a VAD está cá para ouvir e transmitir a voz dos angolanos na diáspora, e não só, claro. Trazemos sempre assuntos de bastante interesse para a diáspora e Angola. Quem tiver alguma proposta sobre algum assunto que gostaria que a gente trouxesse em pauta, faça a favor de nos comunicar através das nossas plataformas, e nós estaremos aqui abertos para poder, então, em conjunto, trabalharmos e encontrarmos algumas formas, soluções de podermos dar voz a estas questões todas que nós tivemos aqui. Portanto, eu gostaria simplesmente de agradecer mais uma vez e dizer que cá estaremos para a próxima semana. Obrigadíssimo. Obrigada. David, podes nos levar na meta final, por favor? Mais uma vez, obrigado a todos, a presença de todos mostra que realmente há uma preocupação no nosso seio e esta preocupação nós gostaríamos de levar a cabo a uma resposta, a uma solução. Bom, não é irônico dizer que tudo tem solução, porque o problema da imigração, se eu puder trazer, apesar que estamos já a encerrar, não é? Mas o problema da imigração é um problema que desde o Império Romano, na história, isso é um problema antigo. E, no entretanto, isto vai
continuar até um certo tempo, depois vai parar e depois vamos encontrar uma outra situação. Depende de quem estiver a governar ou quem estiver no poder. Tá. Pronto, muito obrigado a todos e gostaria de desejar uma continuidade de um bom fim de semana. E, por favor, conforme disse ou dissera, vamos estar conectados, apareçam sempre e levem a mensagem a todos que vocês conhecem que aos sábados nós temos debate, mesa redonda e trazemos a informação pertinente para todos. Nós educamos, informamos e promovemos. Um abraço a todos. Até já. Até já. Bom final de semana a todos. Obrigado mais uma vez. Até o próximo sábado. Tchau.